A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, hoje, 2 de novembro, dia de finados, dia dos fiéis defuntos, dia de rezar por todas as almas do purgatório. Vou trazer aqui uma breve explicação sobre o dia de hoje da Canção Nova e vou trazer alguns versículos na Sagrada Escritura para mostrar a justificação tradicionalista, a tradição da Igreja desde o século II, aliás, do século I, não é desde os primeiros séculos, na realidade. Quando sepultavam um cristão naquela época, um cristão de renome, como por exemplo Santa Cecília no século II, Santa Filomena, os cristãos daquela época visitavam os túmulos, não é? Para meditar nos seus corações. São Policarpo no primeiro século, né? São Policarpo, bispo da igreja de Esmirna, os seus discípulos iam no seu túmulo rezar. Então, essa tradição veio, não foi inventada, eita, a igreja criou. Como falam os senhores protestantes, sem entendimento, sem conhecimento de nada, cegos e guia de cegos. Vamos lá, diz assim, ó. Em vez de propor-lhes hoje a veneração de um santo, a igreja nos convida a comemorar pelos nosso sufrágio as almas dos fiéis falecidos. A comemoração de todos os fiéis defuntos foi instituída nesse dia a fim de socorrer por boas obras gerais os que não se beneficiam de preces especificamente dedicadas a eles. Deve-se uma iniciativa tomada pelos monges beneditinos por volta do século 1000. Aliás, do ano 1000. O abade São Adilo, mosteiro superior de Cannes, na França, deu ordem para que em todos os conventos filiados a esta ordem, diz que celebrasse o ofício pelos defuntos na tarde do primeiro dia de novembro. Sim, foi específico um dia, né? Os cristãos tinham o costume de ir todos os dias, mas foi fixo um dia, 2 de novembro. Que não está dizendo que foi a partir do ano 1000, não. Não é isso, está dizendo que foi, não é, marcado um dia, foi assim, no ano 1000, um dia como hoje, 2 de novembro. Não é que a tradição começou no ano 1000, não. No ano 1000 foi fixada uma data, isso que está dizendo aqui o texto. Muito bem. Irmãos, São Paulo diz, irmãos, não nos diz o apóstolo São Paulo, não queremos que ignoreis quando se refere aos mortos, para que não ficasse tristes como os outros que não têm esperança, os protestantes. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus que nele morrer. 2 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Essa exortação de Paulo dirige-se também a cada um de nós. O dia dos finados não é dia de tristeza nem lamúrias, como é para aqueles que não têm fé, mas é dia de saudosa recordação, confortada pela fé, que nos garante que nos relacionamento com as almas dos finados não está interrompido pela morte, mas é sempre vivo e atuante pela oração de sufrágio. A doutrina relacionada aos finados põe em admirável luz a harmonia entre a justiça e a bondade de Deus, Pai, de tal modo que também os corações mais frios não resistem hoje ao saudoso pensamento de piedade religiosa em favor dos irmãos falecidos. Bem, aqui como é muito grande, não é? Veja, é muito grande. Fala também nas indigências, você pegar o santo do dia. Eu vou ler uma das indigências, tá? Para nós pegarmos os versos bíblicos, as referências bíblicas. No dia de finados, aos que visitarem o cemitério e rezarem, mesmo só mentalmente pelos defuntos, concede
uma indulgência plenária, só aplicável a defuntos, diariamente no primeiro ao dia 8 de novembro, nas condições costumeiras, isto é, confissão sacramental, comunhão eucarística e a oração nas intenções do Sumo Pontífice, nos restantes dos dias do ano. Indulgência parcial. Ainda nesse dia, em todas as igrejas oratórios públicos ou semipúblicos, igualmente lucra-se uma indulgência plenária, só aplicável aos defuntos. A obra que se prescreve é a piedosa visitação à igreja, durante a qual se deve rezar o Pai Nosso, o Creio e Confissão Sacramental, comunhão eucarística e a intenção de todo. É caso que aqui eu já li, né? Então, reza-se o quê? Pai Nosso, pela oração, né? Que nós vamos fazer agora. Vamos lá fazer esta oração. Então, confissão, oração pelos mortos, Eucaristia, para que eles possam ter o poder, não é, de tirar essa alma do purgatório, fazendo a intenção daquela alma. E se ela estiver no purgatório, irmão, se ela não estiver no purgatório, estiver no inferno, como é que eu vou saber? Aí vai a intenção de outra que está no purgatório. Nada é vão. Nenhuma oração de Sagrada Escritura é vã. Desde que feita com pensamento piedoso e fé. Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, vós pedimos que, em nome dos falecidos, aqueles que estão no purgatório, lembrados e esquecidas, que chamastes deste mundo, dai-lhes felicidade, a luz e a paz, que deles, que a ele, tendo passado pela morte, participe do convívio de vossos santos na luz eterna. Como prometeste a Abraão e a sua descendência, que sua alma nada sofra, vos digneis ressuscitá-lo com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhes os pecados, para que alcance junto a vós a vida mortal do reino eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso, Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Você está vendo aqui atrás, né? As almas no purgatório, no momento que elas são tiradas, né, do purgatório. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gênesis 50, verso 10. Chegando à ilha de Atad, além do Jordão, fizeram uma grande e solene lamentação, e José celebrou, em honra de seu pai, um pranto de 7 dias. Aqui, meus amados irmãos, aparece o termo solene e aparece o termo celebrou. Solene. Solene. Ontem, a solenidade de todos os santos. Hoje, dia dos fiéis defuntos, daqueles que nós rezamos dessas intenções. Quando nós olhamos, não é? Celebrou, veja, celebrou, solene. É a solenidade, é feriado, é dia santo, não é? É o dia que a igreja nos proporciona. O que ela liga na terra está ligado no céu. Os santos, os gigantes, fizeram isso no início da igreja. Os cristãos faziam isso no início da igreja. Por que não podemos fazer hoje? Ou será que temos a mentalidade podre, contaminada pelas heresias atuais das filhas de Lutero? Amados irmãos e irmãs, esse sempre foi um costume que veio do povo judeu, o povo veterotestamentário. Quando nós olhamos para Macabeus, 2 Macabeus 12, versículo 40, nós vemos Judas e os seus soldados, Judas e Macabeu, orando por aqueles que tinham morrido. Orando pelas almas deles. Ali está a doutrina de oração pelos mortos. Qual os senhores protestantes, no ano 1852, não aceitando oração pelos mortos, resolveram banir o livro de Macabeus. Tiraram da Sagrada Escritura o livro de Macabeus. Ali também está nos versículos 44 em diante, que Judas fez uma coleta, mandou para Jerusalém para celebrar um sacrifício pelas almas dos mortos. Veja, o sacrifício celebrado,
Hoje é dia de ir à Santa Missa. A missa, o Santo Sacrifício, hoje é a intenção da igreja padecente que está no purgatório. Então ali está na Sagrada Escritura, meus amados irmãos e irmãs. É bíblico, está na Bíblia Sagrada. São Paulo ainda disse que Deus conceda misericórdia à alma de Onesífero, que tinha falecido. Que Deus lhe conceda misericórdia. Veja São Paulo orando pela alma de Onesífero. Coisas que os protestantes não conhecem, não sabem, porque são cegos. E as suas doutrinas é diabólica. Muito bem. Quando nós olhamos para os evangelhos, não é? Nós vamos lembrar que em Marcos 16:1 diz: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir Jesus, e no primeiro dia da semana foram muito cedo ao sepulcro. Veja, a Sagrada Escritura diz que eles foram ao sepulcro. Aonde é que fica o sepulcro? No cemitério, o lugar dos mortos, o lugar onde é sepultado os mortos. Amados, queridos irmãos e irmãs, esse dia, hoje, é o dia em que se acende também uma vela. A vela, na doutrina da igreja tradicionalista, ela representa a luz de Cristo. Ela é a luz de Cristo. Muitos hereges, Paulo diz como aqueles que não têm fé, quando ele diz em Tessalonicenses, ele diz: quero que não ignoreis, irmãos, uma coisa a respeito dos mortos, como aqueles que não têm fé. Veja, aqueles que não têm fé, quem são? Os protestantes. Os protestantes que não têm nada a ver com os mortos, outras doutrinas ateias, não tem nada a ver com os mortos. Nós temos sim tudo a ver com os mortos, porque estamos ligados de alguma maneira. Somos uma igreja, somos um só corpo. Por isso essa ligação. Quer aqui, quer lá. Não é? Essa igreja aqui, a igreja militante que reza pela igreja padecente do purgatório, e a triunfante que reza por essa daqui, pela militante. Então é uma igreja só que está nos 3 lugares. E então quando se acende a vela, que é a luz de Cristo, não é que ali alguém está ali para iluminar com aquela pequena luz da vela, não. Mas para dizer que a luz de Cristo possa iluminar aqueles que estão sofrendo, padecendo o suplício no purgatório. Isso é um símbolo maravilhoso, não é? Que representa a luz do Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. E o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Então, para nós, esta vela, ela prefigura, simboliza o Cristo luz. Luz da vida. Luz para aqueles que estão no purgatório. Luz para aqueles que estão padecendo, aguardando a redenção. Aí vem os encapetados filhos do diabo falar besteira, conversar asneiras, asquerosas. Suas línguas saem peçanhas diabólicas, sai o mau odor do inferno. Quando vem falar mal, que ligação tem eles? Não é? Eu sempre rezo por aquelas pessoas, não é? Aqui houve um pregador na nossa... Quando eu era 6, 7 anos, tinha um pregador católico aqui que anunciava Jesus Cristo nas casas, o Evangelho da Igreja de Cristo, chamado Seu João. E o Seu João, toda a sua família é protestante. Eu tenho certeza que ninguém reza pela alma dele, porque são protestantes. Quando a igreja diz, oremos pelas almas esquecidas do purgatório, é as almas que são dessas, que pertenciam a essas famílias ateias. O protestantismo é ateu. O protestantismo, criado pelo diabo, veio para colocar, não é, a dúvida no coração e na cabeça das pessoas. Nós vemos aqui que as mulheres vão levar flores, aromas ao túmulo. No ano 1000 ficou fixado. 2 de novembro. Fazer este gesto que elas fizeram. Não só elas, mulheres cristãs, assim continuou fazendo. Como também Pedro. Veja só. Lucas 24, versículo 10. Versículo 9. Voltando do sepulcro, contaram tudo isso aos 11 e todos os demais. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, Tiago menor.
versículo 11. Mas essa notícia parecia-lhes como um delírio. Vejam só, meus amados irmãos e irmãs, a notícia de rezar pelos defuntos, de acender a vela pelos defuntos, é delírio e loucura para os protex. Também foi delírio para aquelas pessoas. As pessoas que vão ao cemitério, que vão ao túmulo, quando dizemos é necessário rezar por eles, que existe o purgatório, Paulo fala em 1 Coríntios 3,15, também no livro de Macabeus. Parece loucura para esses hereges. Veja a Sagrada Escritura dizendo, é delírio o que narrava essas mulheres. Mas o primeiro Papa da Igreja fez uma ação muito bonita. Ele recebeu a doutrina das mulheres e foi para o cemitério. Versículo 12. Contudo, Pedro correu ao sepulcro, inclinando-se para olhar. Viu os panos. Aí está. Pedro, o Papa, o líder, o príncipe dos apóstolos dessa igreja nascente, correu ao sepulcro. Pedro acolheu o anúncio da boa nova, o anúncio do evangelho, o anúncio da vida, pois as almas não receberão senão a vida verdadeira, como diz São Paulo em Coríntios. Uma coisa é os corpos terrenos, outra é os corpos celestes. 12 de Hebreus 23. Deus, juiz das almas dos santos que chegaram à perfeição, estão ressurretos na glória. Amados irmãos e irmãs, Pedro, como Papa, recebe a doutrina do dia dos defuntos, do dia da ressurreição. Essa ida de Pedro, do Papa ao cemitério, visitar o túmulo do Cristo. Nasce uma doutrina, os primeiros primórdios do cristianismo, de sempre visitar os mortos e orar por eles, como faziam os discípulos de São Policarpo. Como faziam, não é, os parentes de Santa Cecília, de Santa Filomena. E tantos outros também o faziam, porque é uma tradição cristã. Meu querido irmão e irmã, nesse dia, tire um momento para ir rezar no túmulo, como fez as mulheres, para que, aqui sendo o túmulo de Cristo, mostrando a ressurreição, doutrina da igreja, para que vivam para a eternidade se estão no purgatório. Nasçam para a eternidade, hoje e sempre. Que todos os santos, anjos e arcanjos, a Imaculada Conceição e o Divino Mestre concedam a salvação, o alívio a todos aqueles que estão no purgatório e todos os nossos parentes que já partiram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santa.